Olá, sou Érica Teixeira, terapeuta ocupacional. Hoje vou falar um pouquinho sobre as atuações da terapia ocupacional em pacientes pós-AVC. Para falar um pouco, de onde eu venho, de que eu já fiz, e como trabalho nessa questão da reabilitação neurofuncional dos pacientes pós-AVC na terapia ocupacional. Eu me formei na PUC de Campinas, há 25 anos atrás. Eu acabei a minha formação e fui fazer residência na CD, que foi uma grande escola, na questão da reabilitação física. Fiz uma formação grande no meu método de trabalho, que é a formação no conceito Bobat, e nos próprios métodos e modelos de trabalho de terapia ocupacional. Acabei indo para a área de arquitetura, porque fazer o meu mestrado, porque eu entendia que o ambiente era um fator importante para a gente entender a ocupação, entender a função e melhorar a função desses pacientes, E concomitante a isso, ao longo desse processo, surge, o modelo da CIF, que é um modelo biopsicossocial, onde a gente entende os componentes, para melhor reabilitação. Então a gente sai do modelo médico para o modelo biopsicossocial. E eu aprendi muito, com a fisioterapia na questão das funções e estruturas corporais, porque a nossa atuação, a gente entende muito da atividade, da participação, dos fatores ambientais, da tecnologia, tudo que pode ajudar, na reabilitação física, nesse processo de reabilitação. E a CIF traz, essas questões separadas, mas não de forma hierárquica, onde qualquer atuação que você faça dentro desses componentes, a gente pode falar da função e estrutura corporal, de atuação, mas se eu não tiver essa estrutura incorporada ou trabalhada para a questão da atividade e, consequentemente, a participação, para que ele tenha um desempenho naquela tarefa, eu não consigo realmente reabilitar esse sujeito, E entender que o ambiente é um fator também importante para isso, Então, a minha formação acabou juntando, muito essa parte de entender as funções e estruturas corporais e reabilitar, saber já na minha formação de terapia ocupacional toda essa história da questão das atividades, da participação, e o mestrado me trouxe também um aperfeiçoamento nessa questão do ambiente, e isso, colaborar a minha formação junto com esse raciocínio, nesse modelo filosófico da CIF, e que eu uso muito, porque antes a gente via o paciente, com AVC ou com lesão medular e que tinha um diagnóstico, um CID, e a gente entendia que ele ia ter aquela sequela, que a gente não conseguia ver um futuro de uma forma funcional, e hoje isso é muito diferente, E eu acho que o modelo trouxe esse raciocínio, onde cada um tem uma alteração dessa estrutura e como que eu vou transformar isso em atividade de participação, eu olhando também os fatores ambientais e os fatores pessoais como uma forma de entender esse sujeito para que ele possa usar do que ele tem de melhor, Então eu tenho melhor questão da estrutura corporal, eu tenho provavelmente, a princípio, uma melhora da participação nas atividades. Porém, se eu tiver um quadro emocional que interfira nisso, muitas vezes eu não vou ter essa capacidade de voltar a desempenhar meus papéis no dia a dia. E até eu tenho esse olhar desse todo, pensando em como trazer esse indivíduo de volta, para suas atividades, sua participação, e em que área a gente vai mexer primeiro. Às vezes você vai na estrutura corporal, mas se você não tem um quadro emocional bom, que esteja sido olhado e cuidado, como que você vai ter uma melhora no restante? Então, assim, esse olhar do todo, esse olhar de forma que não é hierárquica, eu posso atuar às vezes aqui ou às vezes aqui, para que eu tenha participação consequentemente, melhora a função e estrutura corporal. Então, a gente tem que olhar esse todo, e o modelo trouxe isso. Outra forma, que aí é o conceito Bobat, que
trouxe na minha formação, que é para que o movimento ocorra de forma funcional, a gente tem que olhar um sistema, né, uma questão sistêmica de atuação. Então, o conceito Bovet me permitiu entender um pouco mais sobre o sistema perceptual, o sensorial, a questão de balance, a questão das estruturas musculoesqueléticas, o neuromuscular. A questão cognitiva já tinha, né, da TO, que a gente tem essa formação mais específica, para que quais são desses sistemas que estão alterados, e principalmente no caso de AVC, às vezes a gente tem muitas alterações de todos os sistemas, né? E que um pode estar interferindo no outro, ou um pode ser mais positivo que o outro, para eu olhar a reabilitação, por onde eu começo, né? Então, o modelo e a atuação, né, dentro desse conceito me trouxe também um olhar desse todo na questão da reabilitação. Um olhar também, né, da nossa prática, que ela tem que ser focada, né, numa evidência. E essa evidência não é olhar somente o artigo científico e reproduzir, é assim, juntar, né, tomar uma decisão clínica, baseada em algumas questões. Uma experiência profissional, e quanto mais, acho que velha a gente vai ficando, mais experiente a gente vai ficando, a gente vai tendo um outro olhar para as coisas, né? Ou essa soma de aprendizado na nossa história profissional, ela traz um avanço na nossa atuação também, né? Então, tomar uma decisão, né, baseada na evidência do cliente, então para isso você precisa trocar com o indivíduo, perguntar o que ele está sentindo, o que ele está achando, como que ele está fazendo, como é o dia a dia dele, para que, junto com a sua expertise, a expertise do cliente, a pesquisa em si, né, olhar os artigos científicos, a gente tenha uma integração de tudo isso para a tomada de uma decisão baseada em todos esses componentes para a nossa atuação. Então, isso é um ponto que eu olho também na minha atuação na parte de TO com os pacientes. Esse é um estudo, né, que fala que em que medida a terapia de pacientes com AVCs crônicos aborda a participação. E eu acho que é um ponto que a TO atua bastante, né, que é como que a gente vê essa participação do indivíduo. Ele sai do teu ambiente de trabalho, do teu consultório, da tua clínica, do teu centro, e o que é isso aplicado na prática dele, né? Esse artigo de 2020, ele mostra que deve ser uma meta, né, maior na reabilitação, né, para alcançar o que a maior parte dos resultados, né, dessa pesquisa mostra que a metade da terapia oferecida aos pacientes teve um foco no membro superior. Em relação à CIF, cerca de 75% das práticas terapêuticas contribuem a estruturas e funções corporais e cerca de 13% relacionam-se à atividade de participação. Então, a gente tende a trabalhar e focar na questão motora, mas ela não é única, né? Então, a gente, quando olha a CIF, ou quando olha todos esses sistemas que podem estar alterados, como que isso, né, pode melhorar a participação do indivíduo. Então, a terapia ocupacional tem esse foco bem específico, de olhar como que eu trago da minha questão clínica, do meu atendimento, para a vida real. Então, eu costumo ir na casa do paciente, olhar como ele está fazendo atividade, se eu não posso ir, como ele traz um filme, para me mostrar o que ele tem feito, como tem feito. Porque cada vez mais fica nítido para mim que reabilitar um paciente de AVC, não só entender de tudo isso que eu falei, mas entender, olhar a ação do sujeito na função. E não mandar ele fazer, não determinar o que ele tem que fazer. Olhar como ele faz e ir corrigindo postura para que isso melhore a performance. Então, isso cada vez mais na minha prática tem sido nítido que isso beneficia a mudança. Porque nem sempre, por mais que você trabalhe os componentes motores, por mais que você trabalhe os sistemas, às vezes você não vai ter uma alteração para que ele tenha funcionalidade nesse membro superior, por exemplo. Mas se você
consegue, inserindo esse hemicorpo, muitas vezes na participação das funções, você tem uma reabilitação desse indivíduo e a melhora da participação e atividade dele. Então, esse olhar para a participação, esse olhar para a função, é da terapia ocupacional. A atuação nossa, né, que é muito específica, em AVC, eu digo que a gente também tem que ter um cuidado, porque eu vejo, às vezes, os terapeutas colocando adaptações sem entender como que se executa e de que forma essa adaptação pode ser benéfica. Então, a tecnologia assistiva, lógico que ajuda, né, porque é qualquer produto, instrumento, equipamento de tecnologia adaptada, ou especialmente concebida para melhorar, né, a pessoa com deficiência. Mas será que eu só indico? Eu não vejo se tem sentido, eu não vejo o ambiente do paciente. Um modelo que eu trabalho de atuação em tecnologia, ele olha o ambiente como primeiro lugar antes de olhar qual é a adaptação, porque às vezes o ambiente não está adequado para que ocorra aquela adaptação. E na minha pesquisa de mestrado, uma das coisas que eu vi os pacientes colocando era isso, assim, então vamos supor, eu pego um paciente com pós-AVC e ele não corta a comida. Eu vou lá e dou um cortador de pizza ou um talher engrossado, sem entender como que ele senta, que altura que tá, como ele posiciona, porque não vai ter sentido o uso dessa adaptação se eu não olhar esse todo. Então, eu costumo indicar os produtos, mas a partir de uma análise desse processo todo. E aí, recursos de tecnologia, né? Você tem as auxiliares nas atividades, da comunicação, recursos para o computador, controle de ambiente, os projetos arquitetônicos, as órteses e próteses, né? E no caso de AVC a gente usa muita órtese. Casos de adequação postural, de auxiliares para mobilidade, né? Então, isso é sempre discutido junto com o físio, né? Como que a gente vai sugerir esse andador aquele, a gente vai ter aquela muleta ou aquela bengala, qual que é o recurso que vai ser usado? Outra coisa que eu vejo que não acontece na prática é a questão da adequação postural. Eu, como ponto de partida, se o paciente não é deambulador, ou mesmo que ele seja deambulador e fique em casa sentado por muito tempo, eu vou olhar onde ele está sentado, como ele está sentado, como está apoiado esse braço, porque assim, se eu vou tratar o membro superior para tratar uma subluxação, se ele não tiver alinhado, uma boa postura onde ele está sentado, eu posso fazer milhões de coisas e o dia a dia que ele faz 1 hora comigo, ele fica 23 horas, né? Numa postura que não tem um alinhamento corporal. Então, eu tenho que olhar esse todo e a tecnologia indicada frente a essa questão específica de cada. E aí, ainda tem as questões de veículo e acesso para problemas visuais ou auditivos na tecnologia. Quando eu falei que eu trabalho com modelo, e o modelo é o modelo do Hatch Model, que ele olha o ambiente, que é o contexto, como o primeiro ponto a ser levado em consideração, para depois entender a atividade, o sujeito e a tecnologia. Então, onde ele executa, como ele executa, para que eu possa ter a harmonia desses outros pontos. Então, essa figurinha é de uma professora da CIF, né, que eu tive a primeira aula com ela, e eu achei bem interessante, porque assim, a gente olhar isso, né, a funcionalidade, se eu tenho uma perda da estrutura e funções corporais, se eu não tenho nenhuma perda, na verdade, desculpa, eu tenho uma atividade de participação. A partir do momento que eu tenho uma ruptura disso, por mais que eu tenha tecnologia, no caso a cadeira de rodas, eu posso estar limitada à atividade de participação pela questão do ambiente. E aí eu digo muitas vezes que esse indivíduo é incapaz. Ele é incapaz porque ele não tem um componente motor, ou ele é incapaz porque o ambiente não está acessível? Ou ele é incapaz porque eu não olhei esse todo? Então, olhar dessa maneira é bem interessante para a terapia ocupacional e é onde eu olho a reabilitação com AVC também, né? A tecnologia ajuda, né, esse paciente com AVC. Nesse artigo fala, né, que utilizam como ponto de chave o modelo, né, do Hatch Model, e eles concluem que as intervenções contendo conceitos, processos e estratégias de modelo devem ser continuamente utilizados para selecionar e adotar
intervenções apropriadas envolvendo a tecnologia assistiva, e nos casos de AVC esse estudo. Aqui é uma menina que começou comigo com uma sequela de AVC plégica e ao longo da reabilitação ela foi ganhando, a gente trabalhou na acessibilidade da casa dela, a pia, a altura, e ela passa a usar essa usar a mão na função, né, no dia a dia, se a altura tivesse maior ou menor, isso interferia no tônus. Então, assim, esse olhar do todo é um olhar da terapia ocupacional. E o que a gente foca, né, qual é o nosso objetivo mesmo? É engajar o indivíduo nas atividades que ele possa desempenhar os seus papéis ocupacionais no contexto em que ele vive. A gente sempre olha esse sujeito numa avaliação centrada, né, no que ele deseja fazer, no que ele precisa fazer, e o que ele pode fazer e tem feito, né, e que fatores apoiam, que fatores são barreiras na saúde participativa. O perfil ocupacional, né, quem é esse cliente, quais são suas necessidades, os problemas, quais são os desempenhos da área de ocupação que ele não está executando, né? E a gente também faz uma coleta aí, né, com alguns instrumentos, ou mesmo de avaliação da TO, ou a imagem, as fotos, os vídeos, que também podem ser formas de avaliação para que a gente tenha um comparativo do antes e depois, além das escalas, né, que todo mundo que acompanha aí a reabilitação, cada um usa de uma maneira específica, né? Mas tem algumas que são já pré-definidas como avaliações para a parte de AVC. E aí a gente precisa sempre observar, eu falo que avaliar o paciente, né? Ele avaliar, eu trato ele de forma sistêmica, onde todo dia eu avalio, todo dia eu trato, todo dia eu reavalio, né? E eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é que o terapeuta tem que ter essas premissas, né? Que é sempre observar, ter uma mão hábil, pensar de forma analítica sempre o que está acontecendo, é analisar e não simplesmente dar a tarefa ou dar o exercício sem entender o que está acontecendo com esse sujeito. Ter um ouvido, né, para a gente falar menos e escutar mais, no caso do atendimento, para que a gente entenda a necessidade dele e ouvir o paciente, porque muitas vezes o que ele diz é o caminho que nos ajuda a seguir, né? Porque ele está trazendo a necessidade e é onde a gente foca nos nossos objetivos para que ele execute a tarefa, né? A gente sempre tem essa questão do objetivo da avaliação, né? Que na TO a gente vê o que ele consegue fazer de forma independente, o que a gente pode mudar, o que impede ele de fazer. Então, se ele impede de girar na cama, para sentar, para pôr a roupa, para todas as suas atividades de autocuidado, né? Como que ele está executando, o que geralmente o cuidador ajuda, como que a gente pode orientar o cuidador a ser participar de forma mais segura, mas não executando pelo paciente. E aí a gente vai atuar de maneira. O tratamento que eu atuo é na questão, né, sistemático, avaliar o potencial e problema e planejar, e aquilo avaliar no início e pós, utilizando de alguma atividade para isso. Ou geralmente eu pego a atividade no começo da sessão, que é a queixa dele. Eu estou com uma paciente, por exemplo, que ela está pintando quadros, e aí ela fala, mas quando eu fico em pé ou sentado, eu poderia usar minha mão, as duas mãos, para abrir um potinho de tinta. E ok, não é que eu vou pôr todo mundo para pintar, para fazer uma necessidade do que veio dela, né, da atividade que ela gosta de fazer. E aí eu vou analisar de que maneira a postura, a mão, o uso de algum dispositivo, por uma talinha de lona para melhorar o punho, para que ela consiga segurar esse objeto, possa favorecer essa atividade e essa função bimanual. Então essa análise é usada de forma quantitativa, né, com escalas, com foto, como eu falei, e eu uso muito essa avaliação funcional qualitativa, né, que é o antes e o depois, o que às vezes você melhorou nas funções e estruturas corporais que melhorou a atividade. A TO trabalha, né, nas áreas de desempenho, que são as atividades da vida diária, de autocuidado, que é desde o vestir, comer, escovar o dente, todas as atividades de autocuidado. E nas atividades de vida diária instrumentais, que são as atividades fora do meu autocuidado. Então, eu tenho que cuidar da minha casa, do meu cachorro, eu tenho que dirigir, eu tenho que ir ao supermercado, eu tenho que fazer compra,
todas essas atividades envolvem atividades instrumentais da vida, que te mantém dentro de uma estrutura social participando. Descanso e sono, que é, né, como que ele está posicionando, como ele fica, como que é isso no dia a dia, se a pessoa estuda, trabalha, brinca, lazer e comunicação. Olhar também a questão das cadeiras de rodas, como eu falei, né, dentro das tecnologias, os suportes domiciliares. Né? Então eu costumo dizer que os pacientes com AVC sentam de qualquer jeito. E eu sempre pontuo que esse posicionamento é extremamente importante para favorecer o tratamento das funções e estruturas corporais, para favorecer o controle do movimento, para favorecer a função, né, e a estabilidade de um ponto para dar agilidade e mobilidade do outro. Então, eu vejo que na prática poucas as pessoas atuam nesse enfoque quando o paciente é cadeirante. As ORTs, né, uma revisão aí sistêmica, mostrou que a gente indica muito a órtese de posicionamento ventral, né? E eu acho assim, indica como, quando, em que momento o paciente está flácido, você vai indicar essa órtese, ele é um deambulador, né? Flácido de membro superior, ele vai aumentar essa subluxação, será que não é melhor fazer uma análise de que se essa órtese na hora que ele dorme, já que está flácido, é melhor do que no dia a dia? Então, tudo isso é uma análise. Mostra uma coisa que nessa revisão a gente não tem um guia de uso dessa órtese, né? Então, já que a gente não tem um guia, nesse quadro faz assim, assado, é bom que a gente individualize a prescrição para entender tanto a questão motora como a questão do dia a dia, que hora usa, como usa, para que faça uma boa indicação do uso de órtese. Mas esse artigo coloca uma questão importante, que é a gente não tem nenhum guia, nenhuma estratégia já definida. Ele usa 2 horas de manhã, 2 horas de tarde e usa à noite para dormir. Mas isso teve alguma revisão que diz que isso é importante, que é assim que usa, né? A gente não tem isso. Nas atividades de vida diária, né, a gente analisa a postura, como tá, em que lugar faz, né? A questão da bexiga e intestino, nas AVDs, nas AIVDs, né, que são as instrumentais, o que ele faz no dia a dia, o que ele fazia antes. Ele trabalhava, mas não tinha. A esposa fazia tudo, por exemplo. Achou que ela escolhia desde a roupa até a comida, tudo. Então é uma pessoa que o repertório também de atividades vai ficar menor, né? E o que ele gostaria de realizar. Então tudo é investigativo para entender a necessidade do cliente, do sujeito. É uma forma que eu trabalho, que é olhar o que ele quer melhorar. Tem coisas que vão ser possíveis, outras não, outras vão ser negociáveis, né? E análise da rotina, antes e depois, como que está a rotina, o que mudou, o que é possível retornar. Avaliação e modificação do ambiente é uma coisa que também olho, porque às vezes o paciente tem tapete em casa, mas pode tirar, ou podemos mudar o lugar, ou de que maneira, né, principalmente em banheiro e quarto, isso são ambientes que a gente acaba atuando e modificando, lógico, permissão do paciente, ninguém vai invadir a casa de ninguém, o espaço de ninguém, são sugestões que às vezes favorecem mais a função e eu costumo assim tentar mostrar para o paciente quando ele está resistente, com e sem, para que ele entenda se aquilo beneficiou ou não. E na TO a gente atua muito com a questão da análise da atividade, né? A gente cria um raciocínio clínico, uma técnica, né? Usada que a gente tem na nossa formação acadêmica, qual os componentes necessários para a realização daquela atividade. E a partir daí a gente cria um raciocínio clínico de retomar essas funções e a gente gradua ou adapta as atividades para que esse indivíduo realize. Na minha avaliação, acabo definindo as condutas, né? As metas junto com o paciente, são as orientações específicas, né? E a gente trabalha no objetivo das áreas de desempenho, que são aquelas, né? Atividade da vida diária, instrumentais, o trabalho, o brincar, a participação. E quando a gente trabalha essas áreas de desempenho, a gente olha muito quais são as habilidades, né? Tem uma alteração motora, cognitiva, de comunicação, social, emocional, e como que a gente vai reconstruindo isso junto.
E aí a gente olha essas habilidades dentro do contexto que o paciente vive, né, e trabalha. E o objetivo da TO, né, que é o objetivo do cliente, mas assim, que se a gente precisar entender específico, é aumentar a independência do paciente, de que modo que ele possa levar uma vida mais normal possível. Eu trabalho muito com enfoque dos padrões motores normais, né, durante o exercício e atividade. Dá tempo suficiente dele reconhecer a sensação correta e tentar achar o melhor movimento da atividade e a repetição de tudo isso até que ele aprenda, né? Eu sempre oriento muito em tudo a postura, que eu acho que favorece evitar os padrões anormais, né, durante a atividade. Restabelecer dentro do possível o maior uso do lado, né, hemiplégico, hemiparético ou menos afetado, né, menos comprometido, como se diz hoje, para que ele consiga realizar essa atividade usando nem que for como apoio, né? Que é um desafio, porque o paciente às vezes não aceita usar o lado que é mais comprometido para apoio do lado menos comprometido. Porque a gente diz hoje que se você tem um lado comprometido, né, uma hemiparesia direita, o esquerdo, consequentemente, está comprometido porque ele está fazendo mais carga, porque ele está fazendo ajustes para que o outro, que não, né, não tem essa simetria, não consiga executar um movimento, ele está sobrecarregado. Né? Então, como que eu posso equilibrar e balancear que esse braço hemiparético ou plégico possa ter mais função? Eu quis mostrar pouquinho, né, do que é a TO, do que a gente foca no caso dos AVCs, é muito mais específico, é uma aulinha de 30 minutos para só dar esse enfoque. Eu coordeno o Instituto Érica Teixeira, o IET, e lá a gente tem cursos presenciais, IAD, ou online, e tanto na área de TO como na área de físio. Na área de TO a gente tem um curso específico de AVC, tanto só TO como TO e físio. Tem um curso de controle motor que também atua físio e TO. E a gente tem criado cada vez mais cursos. O curso de hemiplegia, tanto eu com a Tatiana Bellini, que é uma físio da Neuro, e ela também atua dentro do conceito Bobat, e a gente tem dado esse curso junto, porque, como eu falei, eu sempre atuei junto com a fisioterapia. Porque eu acho que isso que faz a diferença, não só a físio, né, com toda a equipe multidisciplinar, mas a físio está sempre mais próximo da TO no dia a dia. E acho que a abordagem das duas e a soma faz a diferença na reabilitação do paciente. Então a gente tem feito uns cursos juntas, mas eu também já dei muito curso só para TO, né, com tratamento de paciente hemiplégico, né, no AVC. E se vocês quiserem saber mais, né, tem o site do Instituto, todas as redes sociais, né, os canais de comunicação. Agradeço a participação e espero ter colaborado para entender um pouquinho da atuação da terapia ocupacional na questão dos pacientes pós-AVC e nessa abordagem, né, da neurofuncionalidade dessas pessoas com sequelas de AVC. Muito obrigada.